Muito boa noite e uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os irmãos e irmãs reunidas lá na congregação que o reverendo Marco Roya pastoreia, lá em Santa Rosa, Venezuela, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também internet e também em todos os meios de comunicação, e os que estarão lendo em seguida essa atividade. Para essa ocasião de hoje, sexta, 22 de dezembro deste ano de 2023, buscamos uma escritura das que o Dr. William Souto Santiago leu, nesta mensagem que estaremos lendo e ouvindo, intitulado O Nascimento de Jesus Cristo, que foi pregado dia 21 de dezembro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18, nos diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ele escreve: Jesus em seu tempo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Vejam ali o anjo que colocou esse nome a esta criança foi o arcanjo Gabriel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E ele escreve ali: anjo do Senhor. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. O nascimento de Jesus Cristo. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem: temos visto sua estrela que foi pregado dia 16 de dezembro de 1963. Nesse folheto em espanhol, na página 5, nos diz: agora, Deus nunca faz nada sem antes primeiro mostrar o sinal. Ele nunca foi culpável de ter feito algo sem antes ter declarado um sinal. E esses magos disseram: vimos a sua estrela no leste. E estavam no leste, o qual era a Babilônia, quando a viram, pois ele estava ao leste de Jerusalém. E 2 anos depois estavam no oeste, dizendo: e viemos para adorar-lhe. Agora vejam na mensagem os dons de Deus. Ali nos diz o nosso irmão Branham, na página 32, e na anotação ali, vejam: Pai Celestial, pode as pessoas verem hoje que aquele é este grande presente? E muitos aqui, esta noite, mais de uma dezena, suponho, levantaram as suas mãos, dos que receberam o Espírito Santo, pode achar tal como os homens sábios. Talvez nenhum do resto da congregação ainda verá o que acontece. E essa estrela, essa luz mística,
passou sobre os observatórios por 2 anos, quando as pessoas ainda observavam o tempo, então, as 4 vigílias. E escreve aí, luz mística. Eles observavam o tempo com as estrelas. Nenhum historiador escreveu aquilo, ninguém conheceu nada a respeito daquilo. E ainda aquilo estava ali. E estes são sábios com seus presentes apropriados que foram guiados através daquilo. Permita que aquela mesma luz chegue dentro de cada coração aqui esta noite, esteja presente. E ele escreve ali, estrelas alinhadas. Hoje, Lutero, Wesley e William Marion Branham. Vejam a estrela que foi mostrada ali no céu, onde os magos viram esse sinal, como hoje são esses mensageiros em fila, porque os mensageiros das eras são representados em estrelas, e ele coloca ali a Lutero, Wesley e William Marion Branham. Aí está o sinal alinhado para o cumprimento que seria depois da sua segunda vinda. Deus mostrou assim, desta forma também. Vejam, continua dizendo. Na página 5 da mensagem, vimos a sua estrela. E a tradição cristã nos ensina que os homens sábios chegaram a um estábulo onde estava um menino recém-nascido, deitado em um presépio, mas isso não é assim. E a Escritura ensina o contrário a isso. E a Escritura diz que eles encontraram ao menino não recém-nascido. Herodes matou todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Agora, todos que tiveram que viajar por caminho para chegar ali, tomou exatamente 2 anos para completar a viagem, descendo ao longo do rio Tigres e cruzando. Vimos a sua estrela quando eles estavam no leste e vimos ao oeste para adorá-lo. Agora note, o verdadeiro dia de Natal foi mudado, e sobre isso poderíamos discutir, porque nada sabemos disso, a maneira como tomamos o Natal. Se alguma vez o tem estudado, a tomamos da concepção que a Igreja Católica Romana tem do que foi o Natal. De fato, Cristo não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, e isso está de acordo com a Escritura, porque tem em torno de 1 metro e pouco de altura de neve na Judéia nessa época do ano, assim que não podia haver pastores na montanha e nos arredores, porque seria contrário a toda a natureza. Ele veio em harmonia com a natureza, porque Deus tem leis, e estas leis não podem ser mudadas. Quando o sol aparece, você não pode dizer, bom, não vai sair pela manhã, mas ele sai. Dirá no inverno e demais, são leis de Deus que ele ordenou, e cada uma delas opera perfeitamente. Agora, voltemos ao dia do nascimento. Talvez ele nasceu em abril ou maio. E ele escreve ali, Jesus nasceu em abril ou maio. E desenha uma estrela de Davi ali. Isso, eu estou no livro em inglês. E em um estudo bíblico, também neste, um extrato assim, que colocaram esse mesmo. E eu coloquei esse extrato, e aí nesse extrato ele escreve nesse estudo bíblico: os cordeiros nascem em abril ou maio e nos estábulos. Continua dizendo. Agora vejamos o dia do nascimento. Talvez ele nasceu em abril ou maio, ele era um cordeiro, e cada coisa provou que ele seria um cordeiro. Esta foi a razão pela qual ele nasceu em um presépio, em um estábulo, e não em uma casa, porque os cordeiros nascem no estábulo, na palha e nessas coisas, e não dentro da casa. Quando ele foi tomado para ser crucificado, ele foi guiado até lá. Lembre, como você guia
a ovelha, se for para a matança que está por aqui, poderíamos ver que ele tem um motivo, algo que guia a ovelha para ser sacrificada. A ovelha não vai por si mesma, tem que ser guiada. Em toda situação ele foi, assim que de acordo com a sua natureza, ele teve que ter nascido no tempo na qual os cordeiros nascem. Isso é em abril, vê? É mais ou menos no tempo quando ele nasceu. Mas então, quando o cristianismo foi incorporado ao romanismo e foi misturado em Nicéia, eles tinham nisso então o Deus Sol, Júpiter, o Deus Sol de Roma, e o seu nascimento tinha sido mais ou menos em torno de 25 avos dia de dezembro, porque o circo romano começava no 21º dia e continuava até o 25º, celebrando nesse dia o nascimento do Deus Sol. Assim como resultado dessa mistura de romanismo pagão com cristianismo, eles concluíram: façamos desse dia o nascimento do Filho de Deus. E assim, dessa maneira, todos podemos estar de acordo. Vê? Sempre tem sido assim nos sistemas, de comprometer a verdade o tempo todo, sempre foi assim. E nos diz, na mensagem Os Dons de Deus, na página 4 também nos fala algo a respeito do nascimento. Página 4 e 5 diz: e olhei e soube que olhando atrás, agora até abril, o Senhor me permita viver bastante, eu chegarei aos 55 anos, vê, eu sei, mas olhando atrás a minha vida e me pergunto onde aconteceu, desde suas primeiros pequenos natais, quando colocamos ali nossas árvores, e minha mãe corria, provavelmente pegávamos uma laranja ou 2 e 3 pedaços de doces. Isso para nós era um grande Natal. Mas vocês sabem, esses rapazes, eles olham até seus presentes. Nós encontramos que Natal é maiormente rapazes, e eles estão aguardando a expectativa disso hoje em dia. Isso se tornou as crianças, mas realmente deveriam ser adultos, deveriam estar ensinando aos seus filhos, aos seus meninos, o que realmente é o Natal. E totalmente não acredito que Cristo pôde ter nascido no dia 25 de dezembro na Judéia, porque é mais frio do que aqui agora mesmo, vem? E como os pastores puderam apacentar suas manadas pela noite, e então as contribuições e tudo, e Maria tendo que vir de tão longe daquele caminho, lá de Belém da Judéia até Jerusalém, melhor, para pagar os impostos, eu dificilmente poderia acreditar nisso. Aproxime-se, eu acredito que ela chegou em Nazaré, e então, como isso pode ter sido feito? Não pode ter sido feito, mas eu creio que Cristo nasceu na primavera, porque de qualquer jeito ele era um cordeiro, veio, e notem, ele nasceu em um estábulo e não em uma casa, e quando eles o levaram à cruz, os outros, até onde sabemos, que não diz nada a respeito dele guiando-os a ele, mas eles o guiaram. Vocês sabiam que um cordeiro ou uma ovelha tem que ser guiado ao matadouro? Tem que ser guiado ao matadouro? Ele escreve ovelha. Você dirige ela até ali, geralmente é um caibro, guia de ovelha, escreve caibro. Nos matadouros, eles têm um caibro. O caibro caminhará por esta via, por este caminho, até que ele pegue a ovelha, até o caminho para ser morta, e então o caibro pulará. O cabrito pulará. E quando chega o momento de matar o cabrito, ele realmente arma um escândalo. Ele tem que entrar, porque você não o culparia. Mas é uma coisa como a ovelha tem que ser guiada. E ele foi guiado ao matadouro. Eles o guiaram. Ele foi um cordeiro. Eu creio nessa forma, inteiramente sendo natural. E os cordeiros nascem em maio, abril, em alguma parte por aí. Não depois de maio. E eu creio que foi algo antes de março e depois de maio.
E eu não acredito que foi algo antes de março e depois de maio, por aí por perto. Aí está mais ou menos o irmão Branham colocando quando foi o nascimento de Jesus. Agora, veja também nesta mesma mensagem pela página 25, 24 por aí, 24 abaixo diz: agora Deus guiou os magos porque eles tiveram os presentes corretos. Deus guiou estes homens sábios porque eles tinham o presente certo e identificado para identificar o seu filho. Aí escreve: homens sábios hoje. Oh, uau, captam isso? Homens sábios de hoje, sábios no nome do Senhor. Não com algo fictício, o presente que Deus prometeu para esse dia. E Deus guiará vocês para identificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e escreve Elias, e para sempre escreve Moisés. Aí está vocês, homens sábios. Deus guiou aqueles dons porque aqueles eram os presentes para identificá-lo. Homens sábios hoje que depois de olhar fora da igreja e de todas as coisas do mundo até a palavra vivente de Deus, e Deus identificará o seu filho por sua palavra, porque isso é o que ele é. Eu e meu Pai somos um, e no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós. E a mesma palavra hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E um homem sábio segue isso, porque isso é o que Deus cuida para ele mesmo identificar-se com isso. Amém? Um presente, um verdadeiro presente identificado de Deus. Deus dá à terra uma coisa como essa, pela qual ele se identificar, e escreve o presente de Deus à humanidade, e desenha uma estrela de Davi. E nisso foi como Cristo se identificou, por ouro, incenso e mirra, para prefigurar e demonstrar em tipo o que faria a sua vida. Em uma parte atrás, nesta mesma mensagem, que ele define ali, escreve: ouro é igual deidade, incenso é igual serviço, mirra é igual morte. Vê? Deidade manifestada para serviço, para morrer e poder redimir a nação, porque ele foi para salvar o seu povo dos seus pecados. Não podia salvar o mundo, salvar o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz aqui, para que em seu nome os gentios creiam. Vejam, os gentios creiam em seu nome. Amém. Em outra palavra, a noiva, os chamados fora dos gentios, estarão crendo no nome de Jesus Cristo. Em seu nome os gentios crerão. Agora Deus os guiou, pois os presentes que eles estavam oferecendo estavam adequados ao tempo. Notem, enquanto digo Deus tem, o indivíduo, a sua palavra no começo, em Gênesis, podem tomar Gênesis e mostrá-los cada era na Bíblia, até essa era aqui. Todos os serviços e coisas que temos hoje, poderia mostrar a vocês exatamente onde foi em Gênesis, veio? Deus deu sua palavra tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, para cada era. E então ele enviou um profeta ungido para fazer com que aquela palavra se cumprisse, e isso é para vindicar o outro que vinha. Vejam. Aí ele escreve, vamos ver, veja como na verdade o Messias é sempre vindicado. Cada profeta em sua própria vida, em seu próprio ser, a palavra que foi dada para aquele dia, chegou e cumpriu aquela palavra escrita e predisse do outro que viria fazer. E cada um dele falou dele. Amém? Porque ele era a plenitude, ele era a cabeça dos profetas, ele era a palavra de Deus, ele era os profetas. Amém? Ali ele está. Notem quão maravilhoso é o que ele foi, cada um daqueles profetas. Ele escreve: Jesus era a plenitude dos profetas. E desse outro lado ele escreve: os profetas anunciam o próximo que virá. Ou seja,
Isso nós lemos ontem, vamos ver aqui na mensagem a palavra falar da semente original, tem uma partezinha aí, nessa anotação, desse folheto da página 69 desse livrinho, desta mensagem, que ele escreve: o sinal que tudo terminou é quando um profeta deixa um campo de serviço e se vai. Porque, vejam, veja o que nos diz aqui, que eles falam desse próximo que há de vir. Ou seja, um fala do outro, mas em Cristo, vejam, eles estavam todos reunidos em um. Em Jesus estavam reunidos todos os que tinham falado dele no Antigo Testamento. Tem também uma anotação que ele coloca assim: e para o fim do tempo, diz Moisés e Elias, é falado deles, todos os mensageiros, anjos mensageiros, e neles, e eles estão, nesse ministério estão todos os profetas. Agora vejam, continua dizendo: então quando ele veio, ele era a plenitude de todos os profetas manifestados, porque ele era a palavra do Senhor. E ele mesmo disse: se vocês chamaram deuses aqueles a qual veio a palavra de Deus, como podem me condenar quando eu digo que sou o Filho de Deus? Vejam, até aqueles naquela era foram identificados como deuses, Deus mesmo chamando os deuses. O que eles eram? Eles eram manifestações de sua palavra, e aqui estava ele, a plenitude da palavra, deidade personificada, deidade manifestada em carne. Agora vejam, nesta mensagem, as coisas que acontecerão, que foi pregado 1 de fevereiro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia, nos diz o nosso irmão William: agora Deus fez promessas para a sua igreja para esse tempo final. E vejam, o nascimento de Cristo por uma virgem. Agora aquela virgem estará representando uma virgem pura, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por isso que na mensagem dos selos, página 368, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo: a noiva está em angústia para dar à luz a Cristo. Isso está no livro dos selos. Vamos ver ali, na página 368, nos diz: por isso nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a isso tudo. Ó irmãos, vai ser um tempo quando acontecerão todos os terremotos. As estrelas vão cair do céu, haverão erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra, então se regará por todos os lados enquanto a terra gira. Agora vejam, o que é que dá lugar a isso? Diz o sexto selo. E vejam o que ele nos falou e nos escreveu. O nosso irmão William falou do nosso irmão Branham, e o nosso irmão William ali escreve que foi, vamos ver aqui, na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, onde diz, página 40, agora notem, a palavra ungida do seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação, e ele escreve ali, Elias, porque foi em sua quarta manifestação, e escreve Moisés e Elias, e escreve sexto selo, e Jesus é igual sétimo selo. Veja, o que dá lugar a tudo isso, o cumprimento do sexto selo e sétimo selo, qual é
a vinda do Senhor, o que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. Agora nosso irmão William continua dizendo: e na mensagem das eras, por aí, páginas 190, 191, e podem começar da 180 e algo por aí, também nos fala que haverá uma igreja virgem, uma noiva que será de instrumento de Deus para o cumprimento dessas promessas, e que haverá um desafio, assim como houve um desafio no Monte Carmelo. Vamos ver ali no livro das eras. Na página desta 180, 188, mas o outro é a 186, por aí onde vamos começar a ler, diz: qualquer dia que estava a semente, veio a planta aí, depois no fruto. Ou seja, isso está no livro das eras editado. A mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou a igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nesses mesmos dias, a verdadeira noiva, a igreja, a semente de Cristo, chegará a pedra fundamental. E ele escreve ali a palavra, os selos. E ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Eles que estão na noiva serão tanto como ele, que estarão à sua mesma imagem. Isso é, de maneira para serem unidos com ele, eles serão um. Eles serão a mera manifestação da palavra do Deus vivente. E escreve: para hoje, denominações não podem produzir isso, semente errada. Eles produzirão os seus credos e dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. Nesse outro livro, chegaram uma pedra fundamental, ele desenha uma pedra angular e a seta, a pedra angular onde diz mesma imagem, escreve teofania. O primeiro filho, Adão, era a palavra semente, falada de Deus. Foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso foi dada a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por meio do cruzamento, por causa dela. Ele morreu. Por causa dela, ele morreu. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, foi dada uma noiva, assim como foi Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, ela havia caído também. Ela, como esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e ter vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. E ele escreve ali: teu primeiro amor. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva querida. É uma virgem da sua palavra, é uma virgem porque não conhece nenhum credo, nem dogma, feita pelo homem. E por meio dos membros da noiva serão cumpridos todo o prometido de Deus que havia de ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era Ele mesmo que haveria de ser manifestado. Deus foi manifestado, Ele mesmo agiu nesse tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. E ele escreve: Deus encarnado. Foi um anjo que havia trazido a mensagem, mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus, Isaías 9,6. Ele, nesse tempo, cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou a sua palavra, ou seja, aceitou a palavra do anjo. Os membros da noiva virgem o amarão,
e eles terão os seus potenciais, porque ele é o seu cabeça e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nossos corpos são sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Agora vejam aqui, vamos parar um minutinho, porque vejam. Esse anjo que deu essa mensagem a Maria, ali sabemos que foi Gabriel, o anjo do Senhor. E vejam, na página 11, em inglês na página 12, diz: e depois também notamos que ela, depois que teve esta visitação, estava tão regozijante pela mensagem do anjo, que se dirigiu caminho às regiões montanhosas da Judéia de Nazaré, de onde ela havia nascido, a cidade de Nazaré, uma cidade pequena, insignificante. E quando chegou lá, a sua prima Elizabeth, ela também ia ser mãe, tinha em torno de 6 meses de grávida. Ela, quem havia sido chamada estéril. O seu esposo, Zacarias, era um sacerdote do templo, e um dia, enquanto estava ali mexendo o incenso das ofertas acesos sobre as orações que o povo havia feito lá fora, que tinha feito ao povo lá fora, Gabriel, o anjo do Senhor, apareceu a ele. Agora, ele não tinha visto nada sobrenatural por anos e anos e centenas de anos, mas aqui ficou de pé, esteve esse anjo, Gabriel, o anjo do Senhor, do lado direito do altar, e disse que a sua esposa conceberia e daria à luz a um filho, e que chamaria o seu nome João. E todos conhecemos a história. E quando Gabriel, também 6 meses depois, visitou Maria em Nazaré e disse o que havia concebido, e lhe disse o que havia acontecido à sua prima Elizabeth, e então Maria, tendo este grande segredo em seu coração, viu o que ia acontecer e se encaminhou rapidamente às montanhas para ver a sua prima. Elizabeth havia se escondido porque não queria aparecer diante dos homens na condição que estava, e tinha se escondido por 6 meses. Agora vejam, esse anjo que aparece ao sacerdote Zacarias é o mesmo que aparece a Maria e depois a José em sonhos, e ele escreve ali, em inglês ele escreve Gabriel, o anjo do Senhor, e escreve Apocalipse 1, de 1 ao 3, 19, de 1 ao 20, e já conhecem essas escrituras, 22:6, 22:16, 21:16, veja o que diz: Deus enviou esse anjo para testificar essas coisas às igrejas. Se esse anjo é Gabriel, ou seja, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o qual apareceu nesse tempo final à sua igreja, dando a conhecer as boas novas, pois aí é onde vemos essa parte que lemos ontem, um pouquinho mais abaixo, de onde nós citamos agorinha, que ele disse que quando a palavra ungida desse dia, na página 40 da mensagem União Invisível, da noiva de Cristo, onde ele diz, agora note a palavra ungida do seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação, quando você imediatamente, como novo, quando vistes isso, rapidamente soubeste que era seu marido, também te deste conta de que, para começar, não era um pozinho denominacional, um punhado denominacional. E depois ele fala, não era um pintinho. Em outra versão fala, não era uma galinha denominacional. Veja aqui tão logo, como este 7º selo, que é a vinda do Senhor, está sendo cumprida no meio da sua igreja, do qual foi falado e precursado pelo reverendo William Branham,
e foi dado a conhecer através da mensagem das boas novas desse poderoso arcanjo Gabriel, pois, consequentemente, tem que estar procurando na terra o cumprimento do que foi profetizado, precursado, e do que foi essa mensagem dessas boas novas que nos trouxe esse anjo de Apocalipse 22:16. Que vejam que essa escritura também tem outros cumprimentos mais, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos, mas nesse caso, veja como ele coloca Apocalipse 22:16 ali, que é esse arcanjo Gabriel anunciando ao sacerdote Zacarias e à Virgem Maria essas boas novas desse filho, por exemplo, em Maria, esse filho que nasceria, e dando as boas novas e dizendo tudo o que seria esse filho. Agora, o irmão Branham nos falou que esse anjo, esse arcanjo, anunciou, vamos à página 33 do livro de citações, o parágrafo 282, onde nos diz: e ali estava o anjo, o poderoso Gabriel. É um mensageiro, ele é um mensageiro aos judeus. Lembre, Gabriel anunciou a primeira vinda de Jesus Cristo, o arcanjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim, escreve: Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. É por isso que ele disse ali: fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, e enquanto mais rápido as dê, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Vejam, como tudo é paralelo, mas é tão simples que as pessoas não podem identificar esse cumprimento quando Deus está realizando isso que foi falado, profetizado que aconteceria, mas apenas aqueles que reconhecem esse cumprimento então são identificados como as águias, e os outros não vão conhecer esse mistério porque não têm esta percepção profética. Agora, vejam, se anuncia e anunciou a primeira vinda do Senhor, Gabriel, e diz que anunciará a segunda vinda do Senhor, pois temos que procurar identificar nesse tempo quem é o precursor. Lá identificamos o precursor, o qual foi João Batista. Aqui identificamos ao precursor, ao reverendo William Marion Branham, com o espírito ministerial de Elias em sua quarta manifestação na América do Norte. Para os que o desejam receber, o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. E quem foi que trouxe ali, em sua primeira vinda, as boas novas? A Maria, a qual estaria dando a luz a esse filho, Gabriel, e o identificamos como o arcanjo Gabriel. E diremos aqui, e tem que procurar o paralelo do que foi a sua primeira vinda. E procuramos aqui e já temos o precursor. Agora, onde está esse que o irmão Branham disse que anunciaria a segunda vinda? Pois tem que procurar no meio do povo alguém que estivesse no meio do povo depois do precursor anunciando essas boas novas, e o identificamos como nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago, trazendo as boas novas a Maria, a igreja noiva, nesse tempo final, dando a conhecer o que estaria nascendo nela. E já o identificamos. Depois vamos lá e vamos ver quem foi que falou. De quem foi que o precursor falou, de quem foi que esse arcanjo Gabriel falou, e o vemos identificado aí como Jesus, o precursado. Aí estão os três. Viemos aqui e fazemos a mesma coisa, já identificamos o precursor, identificamos esse poderoso arcanjo que veio nos dando as boas novas, e agora, onde está o precursado? Onde está o cumprimento do que eles falaram?
pois tem que procurar no meio da sua igreja, na parte de cima, em cima, na era de pedra angular. E aquele do qual o precursor e aquele do qual se falou, as boas novas, que nos trouxe esse poderoso arcanjo, que esteja cumprindo as promessas da vinda do Messias no meio do seu povo, pois que Messias é Cristo, é uma pessoa ungida, ungido de Deus com o Espírito de Deus, pois aí automaticamente identificamos o precursado, o qual vem nesse tempo final para dar-lhes a fé de rapto. Vejam simples que é tudo. Tudo é simples e tudo isso na etapa da era de pedra angular, em uma nova dispensação, a dispensação do reino, e com a mensagem do Evangelho do Reino, trazendo a fé de rapto, como foi precursado, como foi anunciado pelo arcanjo, como está sendo cumprido no meio da sua igreja nesse tempo final, em uma grande carpa catedral. E aí estaremos identificando este personagem. Lá veio com o nome de redenção, Jesus. E na sua segunda vinda vem com um nome que ninguém entende senão ele mesmo, nome de reclamação. Agora, vamos continuar aqui um pouquinho mais adiante, onde nós paramos na página 187, aqui na 189. Diz, notem a harmonia entre o Pai e o Filho. Nessa parte onde ele diz, foi um anjo que havia trazido a mensagem, ele escreve ali Gabriel. Notem a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente foi mostrado do Pai. João 5,19. Esta harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ele sua palavra de vida, ela recebe e nunca duvida. Assim que ninguém pode prejudicar, nem mesmo a morte, porque se a semente for semeada, a água trará novamente. Aqui está o segredo desta coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realizou o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega a colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aqueles na noiva, vamos ver aqui se ele escreve, ele desenha uma pedra angular e escreve 20. Aqueles a noiva faz apenas a sua vontade. Ninguém os pode fazer com que façam de outra forma. Se não tem o assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, realizando as obras, cumprindo a sua própria palavra. E escreve de hoje. Ele não completou toda a sua obra quando estava aqui em seu ministério terrestre, assim que agora opera em e por meio da noiva. Ele escreve ali o Espírito Santo, em e pela noiva opera. Ela sabe disso porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer, mas agora ele cumprirá por meio da noiva aquela obra. E escreve Leão, que deixou para este tempo em particular. O que Deus vai cumprir através da noiva? O cumprimento desse filho prometido, para que realize esta obra de reclamação. Ali foi para realizar a obra de redenção na cruz, aqui é a obra de reclamação. Lá foi como cordeiro, aqui como leão. Aquela obra que deixou para esse tempo em particular. Agora, veja, o irmão William nos fala ali, diz que também diz que haverá um desafio no Monte Carmelo, do qual
nessa mensagem a palavra semente original, ali também nos fala em uma partezinha deste desafio. Escreve página 68, diz: e então, na chuva tardia virá um Monte Carmelo, um desafio. Vem cumprir ao pé da letra João Batista, o seu mensageiro, diante da sua face, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus. Em seu dia, Jesus veio e teve o desafio no Monte da Transfiguração. Esse precursor dos últimos dias semeará a chuva temporã. Jesus será, e escreve, com Moisés e Elias, Jesus será o desafio entre as denominações, entre denominações e credos, a qual é a sua palavra, e escreve o desafio. Quando ele vem, o desafio, o rapto da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro será no Monte de Sião. Glória. Escreve Apocalipse 14 e escreve Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião. Agora o nosso irmão William continua dizendo, nessa mensagem que estivemos lendo das coisas que acontecerão, diz: e assim como houve outro desafio em outros montes, para o último dia haverá um desafio, e esse desafio será no Monte de Sião, e será o desafio entre Cristo e as denominações, ou seja, que o desafio será a segunda vinda de Cristo. Vejam como tudo isso está se cumprindo nesse tempo final, e vai em uma escala cada vez mais subindo, mas primeiro começa na casa. E em tudo isso que está prometido, vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final terá o Filho prometido. Quando o nosso irmão William nos diz que a igreja terá esse Filho prometido? No tempo final. O Filho de Abraão em seu meio, ou seja, o cumprimento da promessa feita a essa virgem, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Virgem Maria tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam, ela é da descendência do rei Davi. Maria é da descendência do rei Davi, e através dela nasceu Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Messias. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é descendente do rei Davi através de Jesus Cristo, e essa é a casa de Davi, casa de príncipes, a qual Deus a tem identificado. Na mensagem também de uma introdução, de uma das introduções que ele deu para o tema que estavam se vendo, nesse tempo, isso já foi no dia 25 de março de 2018, o nosso irmão William, onde nos dava as introduções ali desde a sua casa, do tema Israel, eis que teu rei vem a ti, isso está no tomo Por Amor aos Escolhidos. Vejam, esse domingo 25 de março de 2018, nos diz o nosso irmão William, nesse extrato, para essa mensagem que ele ia colocar, diz: é para esse tempo final que o Messias, o ungido, chamado o Cristo, virá como rei. Israel o receberá como rei, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Portanto, há uma bênção grande para os judeus, para o tempo final no qual nos correspondeu viver. Para Israel, Deus enviará os dois ungidos, as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Agora vejam na mensagem, os dons de Deus também nos diz uma parte aqui, na página 8, nos diz abaixo, 8 e 9 diz: e o que Cristo fez? A vida que tinha para viver eternamente, a derramou das suas veias sobre a terra, sua veia natural, sobre a terra como um sacrifício de pecado por nós, e como hoje homens de honra, grandes homens, tomando a espada e ficando ali e cortando através dos seus caminhos para conseguir a bebida fresca para Cristo, o nosso Davi, o qual é muito impopular hoje. Mas o nosso Davi, o que conhecemos, vem em poder.
Ele vai pisar cada nação sob seus pés como isso, e os regerá com vara de ferro. E um real valente homem de pé, com a palavra de Deus cortando do lado valentemente, porque sabemos que ele vem em poder. E ele escreve ali, um valente. E escreve Daniel 2, 35 ao 45, 7 do 17 ao 25 de Daniel. E também escreve Apocalipse 14, 17 ao 20, 19 do 11 ao 21, 11 do 15 ao 19 e várias escrituras ali. Agora vejam que o nosso irmão William continua dizendo aqui nessas palavras que deu desta introdução. Ele ia precursando o caminho entre os judeus e chamando e juntando os escolhidos de Israel, que são 144 mil predestinados eleitos por Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Portanto, esse é um tempo muito importante para o povo judeu. Também verão o ministério de Moisés novamente manifestado no meio de Israel, porque o Messias que está esperando Israel e que Deus prometeu será um profeta como Moisés. O que Israel está esperando? O Messias, a ungido. Como está esperando? Será um profeta como Moisés, ou seja, um profeta dispensacional. Porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Tem que estar o povo olhando e buscando esse cumprimento hoje. Portanto, Israel desperta a realidade do programa divino em favor de Israel para esse tempo final. Despertará. Verá o rei que vem a Israel, ao rei almejado, um judeu da tribo de Judá, descendente do rei Davi. De onde e de que tribo virá? Da tribo de Judá. Com razão, ele dizia: diz que tu és da tribo de Judá. Portanto, Israel saberá o Messias príncipe que governará, que reinará sobre Israel e sobre todas as nações em uma mensagem. Nosso irmão Branham nos fala na mensagem A Deidade Explicada, página 18 e 19, vejam, diz: agora, se você apenas observa, não tem lugar. Se nós temos 3 deuses, somos pagãos, agora nós sabemos disso. Como o judeu disse a mim em uma ocasião, quando eu estava falando com ele, ele disse: qual deles é o seu Deus? Qual é o seu Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual é o seu? E eu disse: poxa, não tem 3 deuses. E ele disse: você não pode cortar Deus em 3 pedaços e dar um judeu. E eu disse: não, Senhor. E eu disse: quando John Wright tinha sido curado de cegueira lá em Foz Vui, e vocês sabem, e este rabino aqui em Mitiagua, em Penton Harbor, ele disse: você não pode cortar Deus em 3 pedaços e dar a um judeu. E eu disse: certamente que não, eu não faço isso. E ele disse: rabino, seria duro para você crer nos profetas? E ele disse: não. E eu disse: em Isaías 9,6, de quem ele está falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. E ele disse: esse era o Messias. E eu disse: então, rabino, que relação terá o Messias com Deus? E ele disse: ele será Deus. Isso é o que eu pensei, vê? Agora você vê? Isso é exatamente correto. Isso é o que era. Isso é o que ele é. Isso é o que ele é, assim que eu disse. Diga-me agora, onde Jesus falhou em cumprir exatamente o que o profeta disse que ele faria? E ele começou a chorar e caminhar ao redor. E o irmão William ali escreve: frente ali,
E ele diz, depois dessa página, o Messias é Deus em carne. Agora, veja o que ele continua dizendo aí, o nosso irmão William: Israel, eis que o teu rei vem a ti. Estás desperto, esteja desperto espiritualmente, porque eis que o teu rei vem a ti, e vem a ti conforme as promessas divinas feitas para a vinda do ungido, do Messias, um profeta como Moisés. Israel, eis que o teu rei vem a ti. Vai ser um tempo de grande bênção para ti, Israel, porque eis que o teu rei vem a ti. A promessa tão almejada da vinda do Messias se converterá em uma realidade para ti, porque eis que o teu rei vem a ti. Essas palavras foram do nosso irmão William, no dia 25 de março de 2018, o qual falou nessa ocasião, vejam ali, a Israel. E está falando a Israel espiritual e Israel terrenal também, porque está anunciando-lhes ali que estivessem à expectativa de que o seu rei, ou seja, o que eles estão esperando, porque ele vem em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele estaria cumprindo essa promessa, como um profeta como Moisés, um mensageiro dispensacional, que é o que Israel espiritual está recebendo hoje. Por isso, quando eles o vejam ali, dirão: mas o que ele faz ali, se é esse que estamos esperando ver? Mas ele não vem por eles, ele vem por sua igreja, por sua noiva que está pronta para ser raptada, mas falta essa fé de rapto, a qual está sendo dada, e os escolhidos, essas águias, quando vejam o cumprimento, já viram o cumprimento dessas boas novas? Um cumprimento do que o reverendo William Branham pregonçou. 2, o cumprimento dessas boas novas do arcanjo Gabriel, quando vem já em cena isso que eles falaram, dizem: isso era o que estávamos esperando, o que por anos nos falava, e vem agora em uma forma tão simples, como Deus está cumprindo. Eu agarro, eu recebo a tua vinda, Senhor, nesse tempo final como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em tua obra de reclamação. Eu dei as boas-vindas, e podemos dizer, nossa Navidade, nosso Natal, continue nos dando, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Continue dando as boas-vindas como tu prometeste, como tu falaste pelo precursor, como tu falaste, por este poderoso arcanjo Gabriel, nos trazendo essas boas novas. Recebemos a tua vinda e demos as boas-vindas em nossas almas e nossos corações. Bem-vindo seja, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, bem-vindo à minha vida. Eu recebi e desejo que tu, com a tua vinda, quando me transformes, quando me leves à ceia das bodas do Cordeiro, cumpre em mim, ó Rei dos Reis, cumpre em mim a tua vinda, cumpra em mim as promessas, nesta nova dispensação, a dispensação do reino, o nascimento de Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nessa ocasião, nesse tema, o nascimento de Jesus Cristo, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.